Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 11 de agosto, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição é Vendo Claramente. Bom, a lição pede para a gente ler Marcos 8, 22 a 30. E aqui nós vemos a cura de um cego, né, em Betsaida. E a pergunta é, por que Jesus precisou aí tocar 2 vezes no cego para curá-lo? E aí, quais lições que a gente aprende aqui? Bom, no relato aqui diz que o cego realmente foi necessário que Jesus tocasse 2 vezes, né, para que ele pudesse ser curado, né, e recobrasse aí, pudesse ver claramente as coisas. E a gente vai vendo ao decorrer aí dos evangelhos, né, as histórias de vários cegos curados por Jesus, né, em torno dos evangelhos. Nós vimos além dessa passagem, né, de Marcos 8, que estamos estudando, Bartimeu, né, ele foi curado, está relatado lá em Marcos 10, versos 46 a 52. Mateus refere-se aí a 2 cegos, né, 2 homens cegos que foram curados também, Mateus 20, capítulo 20, verso 29 a 34. João 9 conta a história de Jesus curando aí um cego de nascença, né, que se lavou no tanque de Siloé. E essa história de Marcos, como nós falamos no início, ela é peculiar porque ela é mencionada apenas em Marcos, né, e é um milagre que Jesus fez com 2 ações para trazer a saúde aí perfeita para que o cego pudesse ver. É isso? Jesus aí tomou o homem pela mão, como é dito no relato, depois vocês podem meditar em Marcos 8, 22 a 30. Ele leva ele para fora da aldeia, né? Conseguimos verificar e sentir a sua compaixão pela deficiência daquele homem. Mas a pergunta é, por que Jesus precisou tocar no homem, né, 2 vezes? Esse é o processo do milagre, né? Ele envolveu aí 2 ações. Não aconteceu por falta de poder de Jesus, não. É provável que ele tenha contado aí uma parábola em forma de ações, ilustrando aí que às vezes leva tempo para desenvolver a percepção aí espiritual. Isso estava acontecendo com os discípulos, né? Então Jesus estava ensinando aos discípulos, especialmente, sobre a sua morte, que ocorreria em breve, né? Eles tiveram dificuldade para entender essa predição, porque os discípulos, assim como os romanos, entendiam que Jesus, o Messias, né, ele viria para acabar com o jugo romano. Então, eles haviam entendido dessa forma, né, que Jesus viria para libertar o povo do jugo romano. Mas Jesus, como nós já vimos em lições anteriores, que ele veio não para libertar o povo do jugo romano, mas ele veio libertar o povo da escravidão do pecado. Né? Isso, ele veio trazer salvação e vida eterna para o povo. Né? E, embora Jesus tivesse falado sobre isso várias vezes, a restauração da visão é uma metáfora do crescimento no discipulado. Né? É uma forma de exemplificar e explicar, né, etapa por etapa, para que os discípulos pudessem entender qual é a razão, né, porque Jesus veio, né, que eles não tinham entendido, não tinham essa compreensão total, assim como os romanos, né. E nós vimos aí 3 características que confirmam isso, né. Jesus perguntou sobre sua identidade, Pedro, né,
foi a primeira pessoa que, não possuída por nenhum demônio, relatou que ele era o Messias. E em terceiro, né, após essa revelação, Jesus pediu para que isso não fosse falado, né? Porque na verdade Jesus, ele estava tentando a todo momento falar para os discípulos, né, e explicar para eles, estava falando isso, para onde era necessário que ele fosse, né? E ele iria para a cruz para morrer por mim, por você, por cada um, né? Por toda a humanidade, não é isso? Mas eles não tinham essa compreensão. E aí, porque Jesus tinha pedido para que eles não relatassem isso, né? Para que naquela época, como nós falamos, né? Os romanos, eles tinham uma compreensão de que o Messias, ele viria para subjugar eles, ou seja, tirar eles do poder, para que ele fosse aí o governante, para que ele tivesse o poder, né? Só que, devido a essa compreensão que eles tinham, Jesus pedia para que as pessoas que eram curadas, né, pedia para que eles não relatassem isso, né, não revelassem ali a sua identidade, né, para um propósito maior, que Jesus veio para alcançar todos, né, para a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode ver no relato desse cego que foi curado por Jesus, que Jesus retira ele da aldeia, faz o milagre, né? Ele enxerga, começa a enxergar claramente, né? E depois ele pede para que ele vá para sua casa, que ele não retorne para a aldeia onde ele estava, né? Porque se ele retornasse para a aldeia, provavelmente iam questioná-lo e ele iria contar. Então Jesus também pediu para que ele fosse para sua casa, provavelmente para contar, né, para os seus amados amigos, né, para a sua parentela, né, que Jesus tinha tido compaixão dele, não é isso? Então nós vemos aqui que às vezes é necessário, né, e importante não dizer algumas coisas, ainda que sejam verdadeiras, como nesse caso aí do Messias, para que ele pudesse continuar a sua missão, né, que era realmente instruir, capacitar ali os seus discípulos, né, para que quando ele fosse morto na cruz, eles estivessem aí preparados para continuar o seu ministério, né? Jesus veio para salvar, né, e tirar da escravidão o seu povo, né? E era necessário que eles entendessem isso. Então que Deus, o Espírito Santo de Deus, abra bem os seus olhos, né? E você fique atento que Jesus veio para te salvar, para me salvar, para salvar a humanidade, né? E Ele está voltando para nos resgatar deste mundo. E que você se prepare, né? E que você entenda, né, para que Jesus, né, morreu na cruz. Ele morreu por mim e por você, para que você tenha salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.